a focar no assunto. Então tá. Vamos para a aula de hoje. Deixa eu ver se eu abri o slide certo. Já deixo aquele aviso de sempre, gente, que a minha internet, né, Multiplay, quem é cliente da Multiplay aí tá junto comigo no sofrimento, sabe que ela cai toda hora, então a qualquer momento eu posso cair, porque a Multiplay me derrubou. Daí se travar ou alguma coisa assim, por favor, me avisa. E fica aí o protesto contra a Multiplay. Então vamos, especialistas em liberalismo, né? A internet tá cheia de especialistas. Então, gente, hoje a aula foge um pouco do assunto que dá nome à disciplina, embora tenha a ver um pouco, porque uma coisa é consequência da outra. E quando a gente entrar na parte que a gente vai analisar especificamente economia brasileira, né, política monetária no Brasil, Banco Central daqui e tudo mais, a gente vai ver que a política fiscal não está tão distante assim da política monetária. Elas são duas políticas que, dependendo da transação, você não sabe nem classificar se o que aconteceu foi uma política fiscal ou uma monetária. Muitas vezes, na verdade, o que eu acredito é que são duas coisas que elas vêm juntas. Uma política fiscal, ela sempre vai ter impactos monetários. A monetária que pode não ter impactos fiscais. E às vezes a monetária tem impactos fiscais também. Mas isso a gente vai aprender ao longo do curso, tá? Se vocês não entenderam nada do que eu falei, deixa para continuar não entendendo depois. Não, brincadeira. Então vamos lá, repensando a política fiscal. Deixa eu só dar um contexto, por que eu estou falando disso. Tem um artigo, já tem quase um ano de idade, de dois economistas. Um eu apresentei para vocês já, que é o Larry Summers, e o outro é o do Furman, esqueci o primeiro nome dele, acho que é David. E é um artigo, eu esqueci até de botar, acho que eu esqueci de botar o slide de abertura, né, com um artigo deles, né, o print. Mas é um artigo de 2020, foi de dezembro do ano passado, ou novembro, algo assim, e causou muita discussão no meio econômico, porque é um texto basicamente dizendo que tudo que a gente pensava até aqui de política fiscal está errado. A gente tem que pensar de uma outra maneira. Chamou atenção porque é um artigo relativamente bem feito. Ele foi apresentado em uma discussão, em um mini congresso, assim, um mini fórum, não sei como chamar, em que os debatedores eram o Olivier Blanchard, ex-diretor do FMI, o Ben Bernanke, ex-presidente do Fed, e mais um outro economista que eu não me lembro quem era, mas também grandão. E esses dois, o Larry Summers eu já falei, né, na aula ali da estagnação secular, já foi secretário de Tesouro, enfim, é muito influente. E o Furman, não me recordo se foi secretário de Tesouro ou só presidente daquele Council of Economic Advisors, mas ele foi importante também na ala econômica do governo Obama. O Summers também no Obama e principalmente no Bill Clinton. Então são dois economistas que é de um negócio que alguns analistas chamam, que é o suprassumo, digamos assim, da junção entre academia e policymaking, que é comum nos Estados Unidos, Europa e tal, mas mais nos Estados Unidos, que são aqueles grandes nomes que ganham às vezes um prêmio Nobel ou não, mas que são amplamente reconhecidos no meio acadêmico e também assumem cargos no governo, né, no governo federal, ou no Fed ou na Secretaria do Tesouro. Então é o caso do Larry Summers, do Furman, o Ben Bernanke, que tinha uma carreira acadêmica super consolidada antes de assumir o Fed. Na verdade, antes do Fed, acho que ele até trabalhou em algum banco privado, alguma coisa assim, depois foi para o Fed. A atual secretária do Tesouro, a Janet Yellen, também tem uma carreira acadêmica muito consolidada, e daí depois que ela foi para o Fed, então ela foi presidente do Fed e agora é secretária do Tesouro, que é como se ela fosse presidente do Banco Central e depois ministra da Economia, né? Puxando para equivalentes aqui no Brasil. Então o Blanchard também tem uma carreira acadêmica muito consolidada, um dos manuais de macroeconomia mais vendidos no mundo, que tem tradução em português, é dele. Então, assim, são grandes pensadores acadêmicos, criam teorias, criam modelos, rodam evidência empírica com econometria e tal, e trabalham na prática no policymaking. Então, esse texto ele chamou a atenção por vir de quem veio, né, são grandes nomes. O Summers ele era um defensor de uma política fiscal mais austera, mais restritiva. Então foi uma virada de chave que ninguém estava esperando vir dele. E a plateia que assistiu, né,
e debateu esse paper deles, também foi uma plateia muito qualificada. E aqui no Brasil, alguém que, quando saiu o texto, tipo, 2 dias depois escreveu uma coluna, se não me engano, no Valor Econômico, na Folha, foi o André Lara Rezende. E o André meio que falava, já antes desse paper sair, coisas parecidas com as que estão nesse paper. Não exatamente a mesma coisa, obviamente. Então, digamos assim, que um equivalente a esses caras aqui no Brasil seria o André Lara Rezende. Ele tem uma carreira acadêmica consolidada, já trabalhou no governo federal e também no setor privado. Então, é um cara que tem muito conhecimento. E eu gosto muito do André Lara Rezende, eu sou fã de carteirinha dele. Inclusive, teve ele no Roda Viva alguns meses atrás. Quem não viu o André Lara Rezende... Perdão, Luiz, não entendi. Eu assisti. Quem não assistiu, assista, porque é espetacular, assim, é muito bom ver o André Lara Rezende falando. Ele não é, como é que eu posso dizer, muito empolgante, né? Ele não tem um jeito de falar que chame tanta atenção, não tem uma oratória, digamos, tão bonita quanto, por exemplo, o Gustavo Franco, né? Que fala muito bem, mas é um cara muito, muito capaz, muito inteligente, gosto bastante dele. Enfim, esse é o contexto, então, da aula de hoje. E porque eu achei engraçado, eu montei esse curso. Eu entrei na UFC tem quase um ano. Eu entrei no dia 31 de novembro do ano passado. Então, basicamente dezembro, né? Daí eu entrei, já tinha começado o semestre, e a professora Jaqueline me passou economia monetária, que estava sem professor, e ela falou, olha, como você entrou com o semestre já andando, tudo bem você ficar só com uma disciplina, mas isso pode, talvez na sua avaliação do estágio probatório, te prejudicar. Você quer pegar mais uma disciplina só para você ficar bem? Inventa aí uma eletiva qualquer só para você ter mais uma. E daí eu inventei essa. Eu estava com economia monetária, eu fiz tópicos especiais em economia monetária. Foi assim que nasceu essa disciplina, meio que quase que no susto, sabe? Então, bastidores aí da criação da disciplina. E eu comecei a pensar ela do jeito que está aqui com vocês. Vou falar de criação de moeda. A primeira vez que eu dei, eu falei muito mais de teoria no início, que depois eu entrei nessa parte histórica do subprime, política não convencional. E quando eu montei o curso, pelo menos no início, logo depois saiu esse artigo deles. E é muito engraçado que encaixou muito bem, porque eles, no início do artigo, eles dão um contexto que casava bonitinho com as aulas que eu tinha montado. Tipo, teve a crise de 2008, tem a estagnação secular, que foi o próprio Summers que criou isso, as políticas não convencionais. Então, diante desse contexto, a gente tem que pensar a política fiscal, tem que repensar a política fiscal. E eu pensei, cara, eu tenho que botar uma aula disso, né, no meu planejamento, porque parece que os caras leram a minha ementa. Óbvio que eles não fizeram isso, né? Mas caiu como uma luva, assim, ficou muito, muito bem encaixadinho. Então, por essas várias coincidências, essa aula apareceu aqui no curso. E daí, ao longo do tempo, eu vou aumentando, né? Vou botando um slide a mais aqui, um a mais ali. Então, qual que é o plano da aula? Diga, pode falar. Na nota de rodapé do paper dele, tem lá, ementa da aula, tópicos especiais de economia, do Silva. Sim. Com certeza, eles ficaram sabendo, eu mandei para eles. E quem me dera, né, eu ter acesso a grandes nomes. Então vamos lá, qual que é o plano da aula? Eu vou falar disso aqui, relação dívida-PIB, que é um negócio que eles não exploram tanto no artigo, eles só supõem que quem está lendo conhece que existe essa equação, que você já sabe desse resultado final dela. Essa equação, essa relação dívida-PIB e como chegar num nível estável de dívida-PIB, ela não tem, digamos assim, uma única fórmula que todo mundo usa em todos os livros iguais. É porque ela tem simplificações no meio do cálculo, tem gente que não simplifica, deixa ela um pouco mais extensa. Tem gente que põe uma coisa em evidência, tem gente que põe outra. Aqui está em taxa real de juros. Tem gente que bota taxa nominal menos inflação, então abre um pouco mais o cálculo. Então tem muitas variedades, talvez vocês já tenham visto isso em outra disciplina, talvez não. Então quem já viu, não estranhe de pensar, eu vi de outro jeito, não estava bem igual. Todas chegam mais ou menos nas mesmas conclusões, é mais uma questão de ênfase, tá? E daí depois eu vou falar do artigo do Furman e Summers, e daí eu vou falar dessa questão aqui que ela é ressaltada mais por autores heterodoxos, mais por pós-keynesianos,
pouca gente do lado mainstream, digamos assim, dá peso para essa parte aqui dos balanços macroeconômicos, embora eu ache muito importante. Então, são 3 temas, digamos assim. Esse relação dívida-PIB, daí o artigo em si e o final, esse mais pós-keynesiano, já que eu sou pós-keynesiano. Daí o Dimitri está em aula, eu sei que ele já vai achar esse livro em 2 minutos. Deixa eu puxar um aqui, cadê ele? Esse livro é muito bom. Aqui, esse livro. Eu já devo ter falado dele para quem fez monetária comigo. É esse aqui, Anti-Blanchard Macroeconomics. É fininho, minúsculo. Para mim, um dos melhores livros de economia que eu já li é esse. Ele teve um efeito muito grande em mim. Ele basicamente inverte muitas conclusões do modelo AS-AD, que é um modelo que aparece no manual de macroeconomia de vários autores, mas principalmente do Blanchard. E o modelo AS-AD tem muita gente que não trabalha em macro, nas disciplinas, mas ele é como se fosse um passo depois do ISLM. Tá? Então ele é Dimitri, nunca decepcionando, já está isso, o famoso OADA. Então ele mostra que tem muitas hipóteses escondidas no ASAD, ou OADA, ou oferta agregada, demanda agregada, e ele só subverte uma ou duas suposições do modelo e depois ele vê o que acontece com o modelo, e acontecem muitas questões, e ele vai discutindo, né, implicações teóricas com o mundo real. É um livro maravilhoso, muito bom mesmo. Então, para quem consegue ler em inglês, fica aí a dica. A primeira vez que eu dei essa disciplina de tópicos, eu dei umas 4 aulas em cima desse livro, em cima desses modelos AS-AD e as extensões que ele faz no livro, e um artigo que eu fiz aumentando um pouquinho mais a análise desse livro. Essa aula saiu da disciplina depois, porque eu achei que não ficava boiando o assunto, mas caso surja demanda da parte de vocês para reincluir isso na disciplina, eu dou um jeito de tirar alguma aula que não seja tão crucial para o nosso assunto e reincluo essa discussão do AS-AD. Se houver um interesse mais geral, assim, dos alunos, né, de vocês, de estudar um negócio que é teoria, embora do modo como é apresentado nesse livro, a ligação da teoria para a prática é muito boa, assim, é muito clara. E daí na aula, obviamente, que eu trago isso junto. Mas é algo teórico, né? Um modelo teórico, não é tanta pegada da disciplina. Então, mas fica aí. Se vocês quiserem, deem uma pensada. Se quiserem, depois vocês lembrem disso e eu posso reincluir ou não. Podemos deixar isso de fora. Então, vamos aqui para a relação dívida-PIB. Vamos começar aqui do início, obviamente. Como é que funciona a equação? O B é a dívida do governo, daí com o delta na frente, é a variação na dívida do governo. Então, o que faz a dívida do governo, neste período de hoje, variar? Ela vai ficar maior ou menor por conta do quê? Por conta desses 2 itens aqui, que é o déficit ou superávit. G é o gasto, T é a tributação. Então, se for um superávit, G é maior que o T. Se for um déficit, T é maior que o G. E daí fica com um sinal negativo. Então, se eu estou tendo déficit, a minha dívida vai ter que aumentar. Se eu estou tendo superávit, ela pode diminuir. Mas óbvio que também tem os juros, que é o R, que incide sobre essa dívida. Então essa é a equação básica de dizer, a minha dívida aumenta conforme o meu resultado primário, mais os juros que incide sobre a própria dívida. Então é assim que eu tenho mais ou menos dívida. E o governo, né, tem mais ou menos dívida. Então o que a gente vai fazer? Daí aqui uma outra definição, alguém levantou a mão. Pedro, pode falar, Pedro. Professor, esses G são gastos gerais da economia ou só do governo? Só do governo, porque aqui a gente está pensando em dívida do governo. Então são gastos do governo e impostos que o governo arrecada. Obrigado. Nada. E aqui uma outra definição que a gente vai incluir na equação de cima, que é a dívida, não a variação dela, mas o estoque da dívida no período T é o que tinha em T-1 mais essa variação. Então, obviamente, eu tenho um estoque, ele aumenta ou diminui. Então, o estoque de hoje ele é resultado do quê? Resultado do estoque de ontem, mais o que variou hoje, né, no período T. Então, agora a gente só vai jogar essa expressão, a segunda, na primeira, e daí a gente vai chegar aqui neste ponto. O que a gente fez aqui, basicamente? Eu tenho um passo que não está aqui, eu passei o B para cá, esse B T-1 para o outro lado, né? Daí ficou com menos. Então, delta B igual a BT menos BT menos 1.
Então, daí eu substituí esse ΔB por BT menos BT menos 1, e depois joguei esse BT menos 1 para o outro lado da igualdade. Daí é assim que a gente chega nesta equação aqui, nada mirabolante. Né? E daí fica com sinal de mais aqui, obviamente. Beleza, temos um BT menos 1 aqui e outro aqui. Então colocamos o R em evidência. É assim que chegamos nesta linha aqui. Deixa eu só olhar o chat, não tem nada aqui. E agora a gente vai, agora começam os macetes, né? As brincadeiras algébricas aqui. A gente vai, se você pega qualquer equação e divide todos os elementos por um mesmo número, matematicamente você não alterou nada e você pode fazer isso. Então a gente vai dividir tudo por Y, que é o PIB. Por quê? Porque a gente quer analisar a dívida em relação ao PIB. A gente vai saber se ela é grande ou pequena dependendo do PIB. Um país com uma dívida de 100 milhões de dólares, isso vai ser grande ou pequeno dependendo do país. Se a dívida dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, fosse 100 milhões de dólares, bom, para o tamanho do PIB deles, isso é a mesma coisa que nada. Agora, se a gente pega aqueles países minúsculos, que são ilhazinhas lá no Pacífico, daí talvez 100 milhões de dólares seja muita coisa, porque é um país muito pequeno. Então, tem que ponderar em relação a alguma coisa para você ter uma noção da magnitude. Geralmente é usado o PIB. Então, a gente só pega essa equação aqui e divide tudo por Y. Está um pouco trocada a ordem só das coisas. Eu botei o B mais para frente, eu botei o G para trás, mas é a mesma coisa. Daí agora a gente vai dar mais um pequeno passo, mais um macete, que é o seguinte. Quando você pega um termo qualquer, por exemplo, temos aqui A. Daí a gente multiplica ele por X e divide ele por X. A gente não fez nada, a gente não alterou nada. Então eu pego 2, divido por 5, 10. Daí divido por 5 de novo, voltei no 2. Esses elementos eles se cancelam. Então eu vou fazer isso para quê, professor? Para ver se aparece uma coisa nova ao fazer essa brincadeirinha. E aqui a gente vai ver que vai aparecer algo novo. Então aqui a gente tinha BT-1 dividido por Y. Daí a gente multiplica e divide ele aqui, ó, YT-1. Isso aqui se cancela, porque é um número dividido por ele mesmo que vai dar 1. E daí o 1 multiplicando qualquer coisa não muda nada. Então a gente só incluiu esse negócio ali no meio da equação. A gente encaixou isso ali só para enxergar coisas novas. E a gente vai começar a enxergar elas agora. Já dá para ver o seguinte, ó. Aqui a gente tem a dívida do período anterior dividido pelo PIB do período anterior. Então desse lado a gente tem dívida PIB de hoje. E aqui, ao fazer esse macete, apareceu dívida PIB de ontem. Aqui não era uma dívida PIB de nenhum período, porque era a dívida de ontem no PIB de hoje, né? Então ficou uma coisa temporalmente bagunçada. Aqui não, ficou dívida PIB de ontem, já tinha aqui a dívida PIB de hoje, e aqui é o PIB de ontem dividido pelo de hoje. Já está ali embutida uma taxa de crescimento. Aí nesse meio, tem que fazer uma simplificaçãozinha ali por 1, porque é o passo aqui do slide seguinte, né? O PIB de hoje dividido pelo de ontem é 1 mais a taxa de crescimento. Se cresceu 3%, então, obviamente, a divisão do PIB de hoje sobre o de ontem vai dar 1,03, né? Porque cresceu 3%. Mas o que está na equação não é o T sobre o T-1, é o contrário. É o T-1 em cima e o T embaixo. Então, não vai ficar 1 mais G, vai ficar 1 sobre 1 mais G, multiplicando o resto da equação. Então, o que a gente faz? A gente vai cortar não, a gente vai simplificar esse YT-1 sobre YT, e ele vai virar 1 sobre 1 mais G. 1 sobre 1 mais G, porque isso aqui está trocado, né? Lá na equação. É só, a gente só gira, né? Inverte. E daí é o que aparece aqui, né? 1 sobre esse 1 mais G. Eu estou seguindo bem devagarzinho, bem passo a passo, gente, para garantir que todo mundo consiga me acompanhar. Se alguém se perder, vocês podem perguntar aí. Então, é aqui que a gente chega. A gente estava nesta equação aqui, a gente trocou o YT-1 sobre o YT, agora estamos aqui. Apareceu o 1 mais G. Bom, se a gente fosse resolver essa equação bem resolvido, ia aparecer um R vezes G aqui em algum momento, se a gente quisesse, por exemplo, se livrar do que está embaixo, né, do denominador, iria ter um R vezes G, ia aparecer um G ao quadrado, que daí aqui é a parte em que alguns livros vão apresentar essa discussão sem simplificar, vão colocar o R vezes G e vai ter um G quadrado, ou como alguns livros que esse aqui, essa derivação algébrica que eu tirei desse livro,
pode ser que eles peguem o caminho mais simples. Pode ser que comece até de um outro jeito, por exemplo, se pegar aquele livro de macroeconomia, como é que é o nome dele? Do Lopes e Vasconcelos, tem isso em algum ponto lá, eles derivam de um outro jeito. Eles fazem um pouquinho diferente, chega praticamente no mesmo canto, mas eles fazem outras simplificações, mas no fim a mensagem vai se manter. Então aqui eu vou seguir o que está ali no livro, que ele simplifica um pouquinho mais para a gente entender melhor a mensagem. A gente vai supor que R vezes G e G quadrado vai ser um valor muito pequeno. E de fato costuma ser. Por quê? Porque o G ele é uma taxa de crescimento, se não for a China nos anos 2000, geralmente você cresce 2%, 3%. Isso é 0,03%. Taxa de juros, à exceção do Brasil, quando tinha uma Selic com 2 dígitos, ela vai ser, por exemplo, hoje, para nós, 6,25%. Então é 0,0625. Aí você pega um número que é 0,0 alguma coisa, vezes 0,0 outra coisa, vai dar 0,00 outras coisas. Então fica muito pequeno. Dá para supor que não vai afetar tanto a conta assim no final. Então faz-se essa simplificação aqui. A gente vai trocar 1 mais R sobre 1 mais G por 1 mais R menos G. Tem uma conta aí que, se você fizer na mão, você chega de volta para entender essa simplificação. Eu fiz ela num papel que eu perdi, daria para eu refazer, eu esqueci de refazer antes da aula, então, assim, acreditem em mim, fica um exercício depois para vocês fazer, que é fazer engenharia reversa, tá, dessa simplificação. Mas ela tá correta, o livro apresenta assim, outros artigos apresentam assim, eu refiz na mão, então dá tudo certo, tá? Supondo isso aqui. Então, recapitulando, eu vou voltar do início, porque eu dei um pequeno desvio aqui. A gente sai aqui do que diz que a minha dívida varia, o quanto que ela varia de ontem para hoje, é a dinâmica de gasto e arrecadação e dos juros em cima da dívida, daí o valor total para o estoque, daí a gente só substituiu uma na outra, dividiu tudo pelo PIB, em T, e daí começamos com algumas brincadeiras, né? Como multiplicar e dividir por YT-1, dividir pelo Y, opa, foi para outro canto. Simplificamos aqui para 1 mais G e fizemos essa última substituição, que é trocar 1 mais R sobre 1 mais G por 1 mais R menos G. Tranquilo? Até aqui todo mundo acompanhou? Então, só para eu mostrar o resultado final, né? Vai ficar esse 1 mais R menos G multiplicando a dívida PIB de ontem, mais o déficit ou superávit, o resultado primário, sobre o PIB. Então, é aqui que a gente está até agora. Se alguém tiver caído em algum momento aí na explicação, pode botar no chat ou tirar do mudo que a gente vai juntando os perdidos aí pelo caminho. Beleza, mais uma das últimas, só tem mais essas duas linhas, tá, gente? Então, vamos parar depois de brincadeira aqui, algébrica. A gente vai jogar esse termo defasado, que é a dívida PIB de ontem, para o outro lado. A gente vai entender melhor o porquê de fazer essa jogada já. A gente só joga ela para lá, depois tem que jogar esse parênteses de volta para o outro lado, o 1 vai sumir. A gente vai ter a dívida PIB de hoje menos a dívida PIB de ontem, é R menos G, que é o R? Taxa real de juros, ou seja, é a nominal descontando a inflação, menos o crescimento da economia, que multiplica a dívida PIB de ontem, de novo, mais o resultado primário sobre o PIB. Daí é o último ponto, que é o seguinte: geralmente as pessoas fazem isso tudo, toda essa discussão, para quê? Para tentar achar parâmetros que me digam essa dívida PIB está em uma trajetória estável ou está em uma trajetória explosiva. O que eu quero dizer com isso? Tocou minha campainha aqui, mas acho que tem gente em casa para poder atender. Se tiver numa trajetória estável, significa que esta dívida PIB ela está convergindo para um ponto no qual ela não vai mais variar. Que ponto é esse? Pode ser o Japão com 200 e tantos % da dívida PIB, pode ser a Espanha antes da crise da dívida soberana lá no euro, como a gente viu, com uma dívida PIB de 15%, 13%. Pode ser que ela fique estabilizada em qualquer nível. A questão é que você quer saber se ela está se estabilizando ou não. Ela pode estar numa dinâmica de estar sempre crescendo, do tipo, eu tinha uma dívida PIB de 50% do PIB, foi para 60%, foi para 100%, foi para 150% e não parece parar nunca, em lugar nenhum. Então, uma dívida que só cresce. Pode ser uma dívida que só caia. Ela era 80%, foi para 50% e vem caindo. Como é o que a gente vai ver já, era o que acontecia
no início dos anos 2000 nos Estados Unidos. Ela estava numa trajetória descendente. Então, o que a gente quer ver aqui, e o porquê que os economistas criam esse negócio, é para ver uma trajetória estável, independente do nível. É para ver se essa dívida PIB ela vai se estabilizar em algum patamar, independente de que patamar seja esse. Então, é só encontrar parâmetros para uma dívida. Daí, geralmente, a preocupação é que ela não exploda, né? Que ela não vá eternamente para cima. Porque, geralmente, se ela está numa trajetória de queda, as pessoas não tendem a se preocupar tanto. Né? A preocupação maior é quando ela está instável para cima. Então, dito isso, essa justificativa, a gente já meio que está quase caindo de maduro. Né? O que é ter uma dívida estável? Não sei se a Natália quer falar ou se foi sem querer, Natália. Uma dívida estável é aquela que não cresce mais, nem decresce. Ela para num nível dívida PIB constante. Ou seja, a dívida PIB de hoje menos a de ontem vai ter que ser zero no momento dessa estabilidade. Quando essa estabilidade chegar, a variação da dívida PIB de hoje com a de ontem tem que ser zero. Porque se ela cresceu ou caiu, ela não está estável. Ela está ainda crescendo ou caindo. Então, quando esse lado aqui da igualdade for zero, significa que a nossa dívida PIB estabilizou, independente se está muito alto ou muito baixo, ela estabilizou, e daí teremos deste lado os critérios para fazer com que isso aqui seja zero. Então, se a gente só corta este lado aqui da explicação, alguém levantou a mão, deixa eu ver quem foi. A Natália, já passo para você, Natália, deixa eu só fechar o raciocínio aqui. Se a gente corta este lado aqui e diz que é zero, daí a gente está dizendo o seguinte, eu quero ver o que me dá as condições para que a minha dívida PIB seja estável, para que ela seja zero. Daí é só fazer zero igual a todo esse resto. Daí a gente pode trazer este termo, que é o resultado primário sobre o PIB, para o outro lado, como quando troca de lado, troca o sinal, então era G menos T, ficou T menos G. Então chegamos na última equação de interesse aqui, que são os critérios que mostram o que tem que estar dentro da economia, né, uma igualdade que, se satisfeita, me diz que a dívida PIB está em uma trajetória estável, ela vai estabilizar. Daí tem um monte de coisa para espremer dessa razão de dívida PIB aqui. Mas antes eu quero ouvir a Natália, que levantou a mão. Pode falar, Natália. Professor, depois da Covid, que teve o endividamento geral aí dos estados, eu queria saber, também dessas novas teorias macroeconômicas, como a MMT, se o nível de produção, ele realmente é o determinante para que um país tenha capacidade de rolar uma dívida. Porque, por exemplo, o Japão é 200% do PIB, mas ainda é um país com um parque industrial muito forte, é um país que, apesar de ter crescido, ele cresceu de uma forma complexa economicamente e não estacionou nem na questão da renda média e nem uma economia que... Enfim, ele tem uma economia que se paga e ele rola a dívida a um juro baixíssimo que está aí pelo dobro do PIB dele. Eu acho que foi essa pergunta que eu não sei bem o que é que eu quero perguntar. Não, mas eu consigo ter uma resposta que eu não sei bem o que eu quero responder em cima disso que você não soube muito bem o que você queria comentar. Você falou da MMT, a MMT ela deixa isso aqui um pouco... Deixa eu primeiro dizer o que é MMT para as pessoas. Né? MMT é Modern Monetary Theory, ou Teoria Monetária Moderna, e é uma teoria que vem crescendo muito nos Estados Unidos e agora começa a ter muitos adeptos aqui no Brasil. Ela é uma teoria que ela vem de pensadores, ela pega coisas do Keynes, ela pega coisas de um que é o Aba Lerner, eu escrevi aqui no chat o nome para quem quiser dar uma olhada depois, daí pega do Raymond Minsky, algumas coisas também, basicamente acho que seria isso, Keynes, Lerner, Minsky, tem teoria do Knapp, que é a teoria de criação de moeda, que é uma criatura estatal e coisa assim, que esse cara acho que é mais antigo, acho que é da década de 20. E meio que o que a MMT fala, assim, eu vou comentar da MMT vários momentos aqui da disciplina, mas eles pregam algo no seguinte estilo. Vamos lembrar lá das aulas que eu mostrei de criação de moeda. O que acontece? Toda vez que o governo federal gasta, o que acontece? Sai recursos da conta única do Tesouro, se for ao nome para o Brasil, né? Ou para coisa equivalente que eu não sei o nome correto, mas, por exemplo, o governo dos Estados Unidos ou qualquer outro país. Então, saem recursos desta conta e entra para contas correntes de pessoas ou empresas.
E daí com isso só uma transferência de depósitos. Saem depósitos dessa conta, que é um ativo do governo, um passivo do Banco Central, e entra para as pessoas ou empresas que receberam esses depósitos. Ao receber esses depósitos, há também uma criação de reservas. Daí por que cria reservas? Daí tem que lembrar lá da aula de criação de moeda que eu peguei o Yoda e o Minion, estão aqui atrás nos assistindo. A Natália eu lembro que caiu naquela aula, não sei se você já fez isso, Natália, de rever a parte da explicação que entrou o Yoda e o Minion. Se não viu isso, eu recomendo que veja. Ficou, no mínimo, cringe. E meio que o que eles pensam é o seguinte: para MMT, assim, eu estou simplificando horrores, mas eu também não sou nenhum grande especialista nisso. Eles dizem que, dada essa dinâmica contábil, o governo ele não precisa pegar impostos antes de gastar. Ele pode simplesmente, usando o Banco Central, gastar logo de uma vez, tem até arrecadado antes. Por quê? Porque quando ele gasta, ele está injetando reservas no sistema bancário, e essas reservas, a contraparte contábil, são depósitos bancários. O Banco Central é o criador de reservas. Então, basicamente, o que a MMT diz é o seguinte: o governo ele não se financia primeiro captando impostos para depois jogar esse recurso que ele captou na economia. Ele gasta primeiro e tributa depois. E ele tributa por quê? Porque quando ele tributa, daí são depósitos, daí é o caminho contrário do dinheiro. Ele sai dos depósitos das pessoas e vai para a conta única do Tesouro. Daí com isso vão as reservas, elas somem, porque está saindo do público em geral e indo para a conta do governo que está lá no passivo do Banco Central. E daí reservas bancárias são destruídas. A taxa básica de juros, ela vem da oferta e demanda de reservas bancárias. Então, quando o governo gasta, ele cria reservas, ele aumenta a oferta de reservas e a taxa de juros cai. E quando ele tributa, ele recolhe reservas, ele destrói reservas, então ele diminui essa oferta, ele joga a taxa básica de juros para cima. Então eles dão uma invertida doida no argumento de dizer que basicamente quem controla a taxa de juros ou influencia na taxa de juros é a política fiscal e não a monetária. Isso dá tilt na cabeça de muita gente. É uma das ideias básicas da MMT. Então, o governo, ponto 1, o governo ele não se financia com impostos para daí ter algo para gastar, ele pode gastar sem ter esses impostos. E contabilmente é isso que acontece de fato. Ele só vai lá e gasta e depois ele tributa. Ponto 2, essa dinâmica de gastos e arrecadações é o que influencia o nível de reservas e, portanto, a taxa básica de juros. E, portanto, a taxa básica de juros é um fenômeno que vem da política fiscal e não exatamente da política monetária. O que a política monetária faz é correr atrás do que a política fiscal fez, para daí enxugar ou jogar mais reservas para manter a taxa de juros estável. E daí eles vêm com outros argumentos para basicamente dizer, e como essa teoria surge nos Estados Unidos, dizer que, bom, o governo tem dinheiro, basta a gente gastar bem que a gente consegue resolver nossos problemas econômicos. Daí vem o pessoal mais da austeridade, que diz, não é bem assim, porque tem a questão da expectativa dos agentes, dos investidores, se o governo gasta, eles vão ficar preocupados, vão cortar investimento, vai ter aquele efeito crowding out, que se estuda desde lá do ISLM e vem adiante, daí vem a equivalência ricardiana, que o Alisson citou aqui no chat. Então vem toda uma contra-argumentação em relação à MMT. Se tem algum ponto positivo desse debate da MMT, que a profissão dos economistas ela se obrigou para poder debater com a MMT, teve que sentar e estudar as relações contábeis entre governo, Banco Central, sistema bancário e a economia como um todo. E os lançamentos contábeis por trás disso. Então houve uma certa renovação no pensamento econômico, muito interessante, porque obrigou as pessoas a admitirem que muitas coisas que se acredita, entre elas o modo como a moeda é criada, ao ter que estudar a fundo esses temas para contra-argumentar a MMT, muitos economistas viram que, no meio do caminho, a moeda não é criada como a gente achava lá atrás, com multiplicador monetário, é de um outro jeito. Enfim, teve vários debates assim. No Brasil, o debate muda, porque, assim, uma coisa é os Estados Unidos, que imprime dólar, o Fed, quando cria reservas, são reservas bancárias em dólar, então eles criam uma moeda que todo mundo quer. Agora, quem quer real? Nem nós mais estamos querendo usar essa moeda chamada real. Imagina a gente que não mora aqui. Então, uma crítica o que muitos críticos da MMT aplicada ao Brasil dizem vai lá, campeão, gasta doidado, vê o que dá na taxa de câmbio.
Ver o que vai dar daí na economia real por conta disso. Então mas é um debate que está aí posto e eu acho que ele ainda vai muito longe. O que isso tem a ver com que a pergunta da Natália? Pode falar, Natália. Professor, pois é, essa questão da MMT que eu citei, eu também acho que ela não se enquadra aqui no Brasil, não, sabe? Isso ia ser uma grande viagem. Até porque a gente não tem mais indústria, o nível de investimento da gente tá ridículo. Sim. E, assim, o que eu ia perguntar, eu lembrei agora. Como está acontecendo um endividamento geral dos países por conta da crise da Covid, e o Estado teve que entrar com mais gasto por uma série de fatores, por um subsídio de renda e por aí vai, como é que a gente analisa essa questão de dívida saudável e dívida não saudável de uma forma geral? Isso vai entrar no próximo slide, que é exatamente essa pergunta que você fez, que é que o Furman e Summers fizeram. Como é que nós vamos analisar isso? E detalhe, eles escreveram... não, já tinha pandemia, né, obviamente. Então, já era a preocupação, né, aqui deles. Então, diante de todo esse quadro, como pensar? Então, quando eu entrar aqui, essa parte da sua questão eu consigo responder. O Luiz tinha levantado a mão, Luiz? Pode falar, Luiz. Não, fazer um comentário que, por exemplo, o André Lara Rezende, além de ser um defensor da MMT, ele também fala da qualidade dos gastos públicos como um dos fatores que permitem os estados a terem dívidas maiores. Ele até falou, acho que foi no Roda Viva que ele falou, mesmo do exemplo do Japão, porque a qualidade do gasto japonês é melhor do que a nossa. Sim, né? A gente tem que lembrar de toda a discussão. Não sei se você quer falar mais, Luiz. Não, e muito se pensava antigamente, a dívida não pode chegar acima de 100%, porque quando chega a 100% acaba o mundo. Não, depende da qualidade do que foi gasto. E daí vamos lembrar, foi com vocês, né? Semana passada que eu falei daquele artigo que, não lembro quem que citou, se foi você, Luiz, que citou o artigo do... Não lembro quem que foi que citou o artigo. Não lembro quem foi, se a pessoa estiver aí na aula, se pronuncia, alguém falou do artigo do Rogoff e com quem mais? Reinhardt e Rogoff. Foi o Rafael, tá? Então foi o Rafael. Porque daí também, junto nessa questão aqui da relação de vida PIB, tinha a crença antes, né, de que, pela estimativa lá dos caras, quando passava de 80 e poucos %, o mundo ia acabar e você não ia mais crescer e tal. E daí viram que era um erro. Então, tem muita coisa aqui por trás da dívida PIB, né? Interessante que teve isso que eu falei na aula passada também, né? Linka com o que se falou aqui. E daí isso liga também com a outra literatura, que é dos multiplicadores do gasto, né? Então, o governo, quando gasta, ele gera um efeito multiplicador. Agora, cada gasto vai ter um efeito multiplicador diferente. Quando é um Bolsa Família, é uma grana que está indo, à exceção de fraudes ou exceções muito absurdas, é alguém que está num nível de subsistência ou um nível de miséria. Essa pessoa vai pegar e gastar tudo do Bolsa Família. Então, é um gasto do governo que cai na mão de alguém que vai gastar tudo. E isso vai entrar, muitas vezes, entra num mercadinho de esquina, e esse mercadinho é uma empresa pequena, com restrição de crédito, com, enfim, pouco dinheiro, está lutando contra grandes redes de supermercado. Esse pequeno mercado também, muito provavelmente, vai gastar tudo que recebeu. Então tem uma longa cadeia de pessoas e empresas que entrou o Bolsa Família e ele vai sendo gasto integralmente por várias rodadas. E daí o Bolsa Família tem um multiplicador fiscal muito alto. Um subsídio para a indústria automobilística, ele tem um multiplicador abaixo de 1, ou seja, o governo gasta R$1 ou deixa de arrecadar R$1 e ele gera menos do que isso como resultado no PIB. Então também tem que ligar essa discussão com os debates de multiplicador fiscal. Tem um artigo do Sérgio Gobetti, acho que é com o Manuel Carlos Pires, que eles estimam o multiplicador para 4 tipos de gastos no Brasil. Se não me engano, é investimento público em infraestrutura, transferências de renda, como Bolsa Família, subsídios e mais um outro negócio lá. E daí eles viram, esse dado que eu tirei aqui abaixo de 1 é desse artigo deles. Quem quiser, se vocês quiserem, eu posso procurar ele e botar no sistema. Deixa eu anotar aqui, porque já que é um tema interessante, eu vou botar lá no sistema para vocês. Botar artigo. Vou colocar lá para quem tiver curiosidade com esse tema, que é um assunto muito interessante. Então, também depende do que vai ser gasto, né? Esse gasto do governo, e com o que eu vou linkar aqui já depende também esse déficit fiscal,
ele está indo para onde esse déficit? É um déficit que surgiu por conta de muito subsídio que foi concedido, como foi basicamente o início dos déficits no governo Dilma, porque se for isso, é um déficit inútil. Né? Ele não... Inútil do ponto de vista de fazer a economia crescer. Né? Você está tendo um déficit para ter um gasto ou uma ausência de arrecadação que não gera encadeamentos. Agora, não, foi um déficit tudo para ter uma transferência direta de renda para quem está muito com baixa renda. Aí você vai ter um multiplicador alto. Então, isso tudo também tem influência. Deixa eu linkar essa tua pergunta já aqui com o que está em tela. Vamos analisar essa equação, que daí assim eu consigo amarrar aqui as perguntas e os comentários com o que está aqui em tela. A gente chega nesse ponto aqui. Quando essa igualdade é válida, significa que a razão de vida PIB está se estabilizando. Ela seja como o Japão em 200 e tanto, ou como era a Espanha antes. A questão é a seguinte, o R é a taxa real de juros, o G é o crescimento da economia. E daí o que depois o Furman e o Summers no artigo deles falam, muito brevemente, é dizer o seguinte, e nesse livro aqui também fala, no mundo atual, e daí o Furman e o Summers estão falando dos Estados Unidos. Esse livro, como é um italiano que escreveu, a preocupação dele é mais com a zona do euro, embora ele fale muito dos Estados Unidos também. Mas vai se aplicar para os números atuais do Brasil também. Eu já mostro aqui para vocês, que eu calculei aqui, pegando coisas lá do Banco Central, 10 minutos antes da aula. Às vezes eu atualizo o slide assim, em cima da hora mesmo. O que tem em muitos lugares do mundo, Brasil 2021 incluso, você tem uma taxa de juros real menor do que o crescimento da economia. Isso faz com que esse lado da igualdade fique com um sinal negativo. Você tem um R aqui positivo, né, e o G é negativo, isso aqui é um número positivo, ou seja, este lado tem um sinal negativo. O que isso quer dizer? Como essa igualdade tem que se manter para a razão de dívida PIB estar sendo constante, então temos uma condição para a dívida PIB constante quando este lado está negativo e esse lado também. Então, pegando como dado empírico de que as taxas reais de juros em muitos países do mundo, para Estados Unidos isso vem pelo menos desde a crise do subprime, esse R está menor do que esse G, para a zona do euro também. E por que o R está tão baixo? Muito por conta das políticas não convencionais que jogaram o R lá para baixo. Né? Aliás, antes das políticas não convencionais serem adotadas, esse R foi jogado para zero ou negativo. E daí, quando está negativo, o efeito dentro desse parênteses é ainda mais dramático. Você tem um menos e outro menos. Então, é um negativo bem grande. E daí, por conta disso, que vieram as políticas não convencionais, né, para ir amarrando os tópicos que a gente já viu. Isso faz com que esse lado da igualdade seja negativo. Isso permite com que o lado esquerdo seja negativo também, e mesmo assim, tenhamos uma razão de vida PIB estável. O que é o lado esquerdo ser negativo? É ter um déficit primário. É ter o G maior que o T. E daí isso vai deixar isso aqui com sinal negativo também. Então vamos reamarrar para quem se perdeu. Esta igualdade, quando válida, temos uma razão de vida PIB estável, ou encaminhando para a estabilidade. Ela pode estar fazendo isso aqui. Ó. Ela pode ser que ela ainda cresça alguns períodos, mas ela está aqui, ó, começando a parar. Então pode ser que a gente já esteja neste ponto, pode ser que a gente esteja aqui. A questão é, ela vai parar em algum ponto, ou ela pode estar vindo parando assim, né? E daí a gente já pode estar aqui embaixo, ou a gente pode estar aqui se encaminhando para a estabilidade. A questão é que a gente vai chegar aqui em algum momento, esta equação se mantendo. E se os dados estão me dizendo que este lado da igualdade tem sinal negativo, isso significa que eu posso estar negativo aqui também, e mesmo assim vou estabilizar minha dívida PIB, ou seja, eu vou estabilizar a dívida PIB mesmo gastando mais do que o arrecado. Por quê? Porque eu estou crescendo mais do que está caindo de juros em cima dessa dívida. E como eu estou falando da razão dívida PIB, é óbvio que se o PIB cresce, a razão dívida PIB cai, porque é o denominador crescendo. Então não é que a dívida é 100 milhões e vai cair para 80 milhões. Não, quer dizer que ela em proporção do PIB cai. Pode ser que a dívida em si continue subindo, e muito provavelmente ela vai continuar subindo. A questão é que a dívida está crescendo e o PIB está crescendo mais. Então são dois carros acelerando, mas um está ultrapassando o outro. Daí a dívida PIB cai. E daí, enfim, isso quer dizer que, esta equação está me dizendo que em um mundo em que o R está menor que o G, ou que o R é negativo, que a taxa de juros real é negativa, eu posso ter um déficit primário e ainda assim estar com a minha dívida PIB estabilizando.
Isso não vale quando o R é maior que o G. Se a taxa real de juros é maior do que o crescimento, eu não consigo estabilizar minha dívida PIB tendo déficit. Daí, se eu tiver um déficit, eu estou caminhando para ficar mais longe da minha dívida PIB estável. Eu estou indo para cá. Eu estou só crescendo. Ou só caindo se tiver diferente. Aliás, se for um déficit, né, eu só estou crescendo. Então, esse lado da igualdade estando positivo, o lado direito, né, sumiu aqui, este lado estando positivo, daí não tem jeito. Daí você vai ter, se você quer estabilizar a sua dívida PIB, você vai ter que ter superávit primário. Sem superávit primário, a sua razão de dívida PIB está explodindo. Não tem para onde. Então, uma questão assim, o que muitas pessoas trazem quando puxam essa equação aqui, já passo para o Roberto, quando traz essa discussão para cá, é mais no sentido de atentar para, olha, gente, tem razões aritméticas para dizer que a relação dívida-PIB vai estabilizar em algum momento. Ou não. Né? Se o mundo estiver te dizendo que o R está maior que o G, você pode olhar e dizer, a gente está tendo déficit primário, R maior que o G, lascou, a dívida PIB só vai explodir. Então isso por si só não é uma defesa nem de gastar mais ou menos, tá, gente? É só uma equação algébrica. E daí, dependendo do que o mundo está me dando de dados, eu vou jogar dentro da equação, e daí vai me dar uma trajetória estável ou não. E daí a conclusão que vem disso depois varia de acordo com a escola de pensamento e a ideologia política de cada pessoa. E tem uma dinâmica do multiplicador dos gastos aqui dentro. Mas eu já comento, deixa eu só passar para o... Quem perguntou? Me esqueci já. Foi o Roberto? Fui eu. Roberto, vai lá. Só para comentar que ainda tem uma expansão desse modelo de dívida PIB, que eles começam a considerar também ganho de senhoriagem. Sim. Então, tipo, às vezes tu consegue estabilizar porque tu tem uma expansão monetária. Isso, é porque você tem, na verdade, não é nem expansão monetária, você tem inflação, né? Tem inflação. Daí, e esse modelo que está no Lopes e Vasconcelos, né? Com senhoriagem. Eu não sei dizer. Eu acho que porque agora eu me lembrei que no Lopes e Vasconcelos essa apresentação é diferente. Agora eu lembrei, o diferente deles, se não me engano, é ali que eles botam a senhoriagem. Daí, como ali é um livro ligado ao mainstream, o mainstream tá mudando, né? Mainstream é uma figura que, assim, quando as pessoas dizem, os ortodoxos, o mainstream, é uma figura em mutação, ele nunca tá parado, né? Ele tá sempre se movendo. Tipo, o mainstream nos anos 60 eram keynesianos, seriam comunistas hoje no Brasil de hoje, o mainstream dos economistas nos anos 60, nos Estados Unidos. Então, essa questão da senhoriagem, por que eu tô falando isso? Porque vejo como o Roberto falou, isso aparece assim no livro, e se não me engano é o do Lopes Vasconcelos. Eles supõem que se você expandiu a moeda, você tem mais inflação. Tipo, não existe possibilidade de você ter mais moeda na economia e isso não causar inflação. Eles estão num mundo, numa teoria, num pensamento de que se tem mais moeda, vai ter mais inflação, não tem para onde escapar. Só estou dando esse disclaimer para deixar vocês assim mais, como é que eu posso dizer? Precavidos, ressabiados, sábios, não sei bem que termo usar, quando vocês lerem coisas de economia, porque isso é uma das coisas que eu gosto de ressaltar muito. Isso, vacinado das hipóteses. Boa, Roberto, essa é uma boa definição. Porque é uma hipótese que, como nós, numa graduação de economia, a gente vê tantas vezes, e chega um momento que ela é apresentada sem dizer, isso aqui é uma hipótese, não necessariamente se verifica, é só uma base do meu argumento. Eu estou supondo, a priori, que isso é verdade. Só que como o curso vai avançando, você vai vendo disciplina, vai estudando, você fica ali focado, você tende a esquecer as hipóteses que lá no início foram criadas. Então, só para deixar vocês vacinados que isso é uma coisa muito, muito, muito comum de expansão monetária e inflação. Daí vejam como é o argumento dessa equação aqui quando inclui ganhos de senhoriagem. O governo emite moeda, isso automaticamente é pensado como ganho na inflação, e ganho na inflação, daí isso sim não é uma hipótese, é uma questão algébrica mesmo, vira ganho de senhoriagem. Então, não há uma hipótese de inflação para ganho de senhoriagem, isso por definição acontece. O que não é definição, é suposição, é expansão monetária e inflação. Isso é só uma hipótese. Daí, se a gente lembrar lá da aula de política monetária não convencional, a gente viu o balanço dos bancos centrais expandindo, o estoque de moeda crescendo horrores e a inflação nesses países não mexeu. Ou seja, houve a expansão monetária, mas não houve
a inflação e daí, por consequência, não vieram os ganhos de senhoriagem. É só para deixar vocês ressabiados, tá, gente? Para cuidar, porque isso é um pulo muito, muito, muito comum de acontecer. Aumentou a moeda, política monetária expansionista, inflação automaticamente logo em seguida. Esse pulo não é automático. Deixa eu até me lembrar aqui de fazer propaganda, semana que vem eu vou falar no PET. Não sei se tem alguém que é do PET de economia aqui. Se tiver alguém aí, se identifica para eu saber os infiltrados. Que dia que é? Quarta-feira, às 4h, eu vou falar para o PET, economia. E vou falar de impactos distributivos da política monetária, que é uma das pesquisas que eu estou fazendo recentemente. E daí lá eu falo desse pulo de novo, porque é muito, muito comum de acontecer mesmo. Bom, vamos seguir aqui, daí só para encerrar essa parte dessa equação, que rendeu horrores, eu só andei 4 slides. E 1 hora de aula com 4 slides. Então vamos lá, tendo esse lado negativo, esse lado pode estar negativo, e mesmo assim eu vou ter uma dívida PIB constante, ou seja, se esse lado está negativo, eu posso ter déficit primário, e ainda assim tem uma dívida PIB constante. Daí tem mais um outro ponto que é o seguinte, os termos dessa equação, eles não são totalmente independentes um do outro. O que isso quer dizer? Esse déficit aqui, em períodos posteriores, ele vai impactar neste G aqui. Por quê? Daí, de novo, ligando com o que eu falei lá da pergunta que veio do Luiz. Se o déficit for em cima de subsídios, coisa que aconteceu no Brasil ali em 2013, 2014, o déficit veio em cima de algo que gera um multiplicador abaixo de 1. Ou seja, é um déficit que, quando rebate no crescimento, faz crescer menos. Se é um déficit em cima de algo com multiplicador mais alto, é algo que vai rebater, transformando esse meu G em algo ainda maior. Então, isso aqui é só para ligar aqui. Se a gente lê essa literatura de relação dívida-PIB e coloca junto a literatura de multiplicadores fiscais, a depender de onde vai o gasto, né? Vai num setor, o multiplicador é mais alto, vai para outro, é mais baixo. Vai para outro, nem multiplica, ele diminui. Teremos aqui, então, a possibilidade de existir feedbacks positivos ou negativos, ou seja, um looping. Daí a gente entra aqui, se for explorar isso matematicamente, isso precisa de teoria do caos, para poder colocar nas equações mesmo. É um troço que eu tentei estudar durante o doutorado, e é um caos, como o próprio nome diz, daí eu desisti, fui para outras coisas. Então, o que aconteceria? Esse déficit faz com que esse G cresça mais. Este G crescendo torna este lado cada vez mais negativo, permitindo um déficit cada vez maior. Um déficit cada vez maior, se aplicado em coisas com multiplicador alto, vai fazer o G crescer mais um pouco, que vai deixar esse lado ainda mais negativo, que vai permitir um déficit ainda maior. E assim a gente vai num looping. Lógico, esse negócio não vai ao infinito e além. Ele provavelmente vai estar numa trajetória assim, uma hora você esgota sua possibilidade de ter esses multiplicadores fazendo efeito. Por exemplo, quando é que se esgota? Quando você atingir a sua capacidade produtiva dentro da sua economia. Todas as fábricas estão trabalhando 100%, sem ociosidade, eu estou com um desemprego muito baixo. Bom, daqui para frente esse crescimento vai encontrar gargalos na estrutura produtiva, que vai me dar inflação. Eu vou começar a ter déficit na balança comercial, porque está faltando produção interna e daí eu estou puxando isso da produção externa, ou está ficando muito caro o interno, o estrangeiro está entrando mais barato. Então, daí essas são as várias dinâmicas possíveis para fazer com que, bom, uma hora o multiplicador se esgota. Senão era muito fácil na economia. Era só achar o multiplicador certo, gasta um monte lá e pronto. Resolveu. Crescimento infinito, né? Obviamente a economia não é assim, ela tem restrições, né? Geralmente do lado real da economia. Mas só para dizer que existe aqui um feedback positivo, né? Que pode ser negativo, pode ser ao contrário. Você vai, cadê o negocinho sumiu? Deixa eu apagar. Você vai gastar o seu déficit. Você parte de uma situação que aqui está negativo, te permite um déficit. Daí você aplica o déficit em algo que reduz o multiplicador, daí reduz o crescimento. Esse menos vai diminuindo até virar um mais, e daí te força a ter um superávit. Então você pode perder o efeito se esse déficit for mal aplicado. Então, por isso que é importante também, né? Quando a gente entra em qualquer discussão de dizer há um espaço fiscal para o governo, a gente tem que sempre pensar, mas não é porque tem um espaço fiscal que eu devo usar o espaço fiscal.
A gente tem que e também não é porque tem espaço que eu devo usar em qualquer coisa. Tipo assim, tem espaço, beleza, bora. Você fez um puxadinho na sua casa, tem uma sala a mais. Você não vai botar qualquer coisa lá dentro, né? Você não vai criar galinha dentro de um puxadinho que você fez. Quer dizer, se quiser, pode, né? Mas é esquisito, né? Você criar galinha, você vai fazer um quarto para as visitas, você vai, sei lá, fazer uma sala maior, uma cozinha maior, não sei, você vai fazer uma coisa que faça sentido, né? Então não é porque temos um espaço fiscal que a gente vai sair, né, adoidado fazendo qualquer merda. Não, desculpa o palavrão para quem é mais sensível, mas me escapei aqui. Mas, né, não é porque o espaço fiscal existe que a gente tem que sair usando ele. Então, só para dar esse último disclaimer, bom, gente, extrair tudo que dava para extrair da relação dívida-PIB. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou para o artigo do Furman e Summers, que é até engraçado. Vimos aqui a dívida PIB, estudamos ela a fundo, daí o Furman e o Summers vêm e diz, mas nem é tão importante assim essa razão de dívida PIB. Então eu vou trazer argumentos também para dizer, é legal, é interessante, mas também não dá para ficar analisando política fiscal ou situação fiscal só em cima da razão de dívida PIB. Só faltou aqui a calibragem. Vamos colocar o seguinte, esses aqui são dados fictícios, mas nada muito fora da realidade de alguns anos atrás. Estão botando um juro real positivo de 1%, crescendo 3% e uma dívida PIB em 60%, com essa formatação de números, a gente pode ter um déficit de 1,2% do PIB e mesmo assim a nossa dívida PIB vai se estabilizar. E são números relativamente ok. Tipo, esse juros real de 1% positivo, ele é compatível, por exemplo, com uma taxa básica de juros de 6% e uma inflação de 5%. Que me dá esse juro real de 1%. Então não são números muito absurdos, são números que a gente via na economia brasileira há alguns anos atrás e em outras economias mundo afora há alguns anos atrás. Botando para os números de hoje, tirei hoje esse print. Inflação em 10,25 nos últimos 12 meses. Selic 6,25. Nosso juro real está em menos 4. A previsão do IPEA para o crescimento do PIB é 4,8 para 2021. Se a gente pega o critério dívida líquida, isso a gente vai estudar em detalhes na disciplina ainda, tá? Então, quem não sabe a diferença entre dívida líquida e bruta, calma, a gente vai estudar a diferença delas. Por enquanto, eu só passo por cima. E se a gente olha pela dívida líquida, PIB, ela é de 60%. Então, a gente joga menos 4 aqui, menos 4 com menos 4,8, obviamente vai dar um negativo aqui desse lado, vezes dívida líquida, que é 0,6 ou 60%, dá para ter um déficit primário de 5,28% do PIB, e essa dívida vai se tornar estável. A fonte desse aqui, Pedro, é na página inicial do Banco Central. Ela está no cantinho direito, é só botar bcb.br ou .com.br, está bem na primeira coisa que você vai ver, assim, no canto mais direito. É bem fácil de achar. Mas se a gente pega pela dívida bruta, daí se vocês quiserem ver dívida líquida e bruta, é bem rápido de achar. Nesse print, se eu não tivesse cortado tão próximo, ia ter aqui mais estatísticas. Aí vai ter um gráfico para dívida líquida e dívida bruta também. Se a gente olha pela dívida bruta, 83%, o déficit primário sustentável é até maior, é de 7,3%. Nossa, professor, mas por que com mais dívida eu posso ter um déficit ainda maior e ainda assim ficar sustentável? Daí a matemática da coisa, você tem dois sinais negativos, né, um para o juro real e um do crescimento, então eles acabam se reforçando, né? Então permite esse superávit ainda maior. Se fosse positivo, daí era no outro sentido, né? Era de forçar um superávit cada vez maior. Bom, gente, eu não quero me estender mais nessa parte aqui do dívida PIB. Eu já passei mais de 1 hora da aula aqui falando disso, né? É só para ver, tem outras formas de pensar política fiscal, puxando aqui para a própria razão de dívida PIB, que é o instrumento mais utilizado para se analisar a sustentabilidade da dívida. Puxei aí a discussão para os multiplicadores também, então tem muita coisa que vem disso. E vem o Furman e o Summers, há quase 1 ano, dizer a razão de dívida PIB não é um indicador tão bom assim para a gente usar. E eles começam um artigo com essa tabela aqui, a primeira tabela deles, que é o seguinte: a teoria convencional, mainstream, chamem como quiser, diria o seguinte: quanto mais endividado um governo, maior deve ser a taxa básica de juros. Por quê? Porque está mais arriscado, taxa básica não, mas a taxa de juros do governo
e no caso do Brasil, taxa de juros do governo é praticamente igual à taxa básica de juros. Enfim, é um pequeno critério técnico aqui. Mas, de qualquer maneira, a ideia é que quanto mais endividado um governo, maior vai ser a taxa de juros neste país. Porque quanto mais dívida, mais arriscado. Quanto mais risco, mais retorno o investidor vai querer. Então, quanto mais dívida, mais risco. Quanto mais risco, mais retorno. Retorno é juros. Portanto, quanto mais dívida, mais juros. Daí eles dizem, mas os dados não confirmam essa hipótese. Na verdade, os dados dão o exato oposto. Em 2000... Daí o que eles estão botando aqui? A gente tem que ver o seguinte. Esta linha não é a dívida PIB do ano 2000 nem do ano 2020. É a previsão feita em 2000 para a dívida PIB dali 10 anos. E a dívida PIB feita em 2020 para ali 10 anos. Tá? Então eles estão trabalhando com previsões. É só no sentido de o que os analistas em 2000, para onde eles achavam que a dívida estava indo? E em 2020, para onde eles acham que está indo? E qual que é a taxa de juros real? Então, eles veem lá em 2000, e a discussão, acho que eu mencionei aqui com vocês, a discussão à época era, como a previsão era que a dívida PIB dali 10 anos ia ser 6% e caindo, a discussão era como que vai ser o sistema financeiro sem títulos da dívida do governo, que é a base, que é o ativo mais livre de risco que existe. Então, como que vai ser o sistema financeiro quando essa dívida for paga? Bom, inverteu um monte na situação, porque agora a previsão é agora não, né? Mas ano passado a previsão era para 2030 69%, 110% a razão de dívida PIB. E lá em 2000, com uma previsão de uma dívida caindo para 6%, a taxa de juros real era 4,3%. E hoje, com a previsão indo para mais de 100% do PIB, a taxa de juros real é negativa. E ele se pergunta, mas como assim? A teoria convencional não diz que é para ser o contrário disso? E eles começam a explorar outras ideias a não ser que você tenha muitos títulos da dívida argentina. Mas o que eles estão pensando nos Estados Unidos, né? Um lugar um pouco mais organizado. Aqui só algumas citações, eu vou pular, porque senão eu não venço tudo que eu quero falar aqui com vocês hoje. Então, com base nisso, e também criticando um pouco a questão da regulação de dívida PIB, eles vêm com outras ideias. O que eles puxam de discussão é o seguinte: precisamos de novas métricas para analisar a situação fiscal de um país. Então, o que eles vêm com isso? Eles falam brevemente da dívida PIB, mas eles criticam porque esse cálculo está me dizendo o seguinte: ele está misturando dois tipos de variáveis econômicas. Uma que é a variável estoque, que é dívida, que é uma variável que ela está parada, digamos assim, há um estoque de dívida. E o PIB, que é um fluxo. O PIB não é um estoque, o PIB é um fluxo de dinheiro correndo, gerando bens e serviços esses que tiveram um montante de tantos trilhões de dólares. Daí a dívida é um negócio que está parado, a dívida tal dia, tal hora é tanto. Daí o PIB é um fluxo de dinheiro girando, e ao girar estão se transacionando os bens e serviços, e daí a soma disso, excluindo o intermediário e tudo mais, dá o PIB. Estamos analisando duas coisas diferentes. Eles dizem, quando a gente vai analisar nas finanças corporativas, a gente vai analisar uma empresa, a sustentabilidade da dívida de uma empresa, o balanço contábil de uma empresa, a gente não usa variáveis que é um estoque sobre um fluxo. Às vezes até usa, mas em geral você pega estoque ou fluxo. E eles se perguntam, por que quando a gente analisa a dívida de empresa, a gente faz de um jeito? E quando a gente vai para a dívida do governo, a gente faz de outro? Vamos pegar um pouco das medidas, das métricas das finanças corporativas e jogar nas finanças governamentais. Só para ver o que dá. Só para daí e dar um monte de coisa. Então a primeira que eles propõem, ela é um tanto estranha. Que é a análise estoque-estoque. É a dívida, que é um estoque, sobre o valor presente do PIB sobre um horizonte indefinido. Ou seja, você vai pegar o PIB desse ano, daí o PIB do ano que vem trazer valor presente, o PIB do outro ano e trazer valor presente, assim você vai indo indefinidamente, até que chega um momento que o PIB de, sei lá, daqui 200 anos, quando você trazer valor presente, ele vira 1 centavo de dólar. Ou seja, você bota 1 centavo de dólar hoje, aplica e os juros vai rendendo, até dar o PIB daqui a muitos anos. Óbvio que como a gente está falando de PIB,
é uma métrica bem grande. Então, e esse cálculo do PIB em um horizonte infinito, ele envolve sucessivas projeções, porque se a gente já erra a previsão de PIB para o ano que a gente está dentro, imagina para um ano daqui décadas. Né? Então, eles próprios argumentam que isso é uma medida muito ruim, com o grau de conhecimento que a gente tem hoje, mas faz sentido, pelo menos pensar, pelo menos se perguntar o que o número me daria, aonde eu chegaria se eu tivesse uma variável, né, uma medida estoque. E, enfim, tem agências nos Estados Unidos que se prestam a fazer justamente isso, trazer o PIB em um horizonte indefinido a valor presente, ou o PIB de 20 anos a valor presente. Essas agências não fazem isso porque o Furman e o Summers falaram. São agências tipo de previdência, que eles precisam ter previsões para um monte de coisa daqui 20, 30 anos, porque alguém que começou a trabalhar hoje vai se aposentar daqui 50 anos. Então eu tenho que ter um cálculo atuarial para trabalhar. E daí para isso eu preciso de uma previsão. Então, por mais que a previsão seja errada, eu tenho que ter um número, só para eu jogar nas minhas equações. Então, se estima, mesmo sabendo que a estimativa vai sair muito errada conforme o tempo avançar. Então, eles pegam dados de uma agência oficial lá de previdência, ou de uma associação de fundos de previdência, algo assim. E daí eles pegam a dívida do governo dos Estados Unidos sobre o PIB, que não é um horizonte indefinido, acho que é 20 ou 30 anos, então é o PIB de 20 ou 30 anos trazido a valor presente, daí vira um estoque, e daí a dívida é um estoque também, daí eles têm uma medida estoque. E daí com isso, usando essa projeção, eles verificam que toda a dívida do governo dos Estados Unidos é 0,5% de todo o valor presente do PIB dali 20 ou 30 anos. Isso quer dizer que o quê? Se você pega todo o PIB daqui 20 ou 30 anos, separa 0,5% dele, pagou toda a dívida dos Estados Unidos. Ela se quitou. E daí, o que eles argumentam ainda com isso? Se a dívida sobre o PIB em um horizonte de longo prazo é 0,5%, um aumento de carga tributária de 0,5% é o suficiente para eu quitar a minha dívida toda em um horizonte indefinido ou em um horizonte de longuíssimo prazo, de 30 anos, 40 anos ou 50 anos. O que é isso? Por exemplo, a carga tributária do governo dá 40% do PIB, ou seja, 40% do PIB é imposto. Se aumentar a carga tributária para 40,5% do PIB, esse meio a mais é o suficiente para pagar toda a dívida nesse horizonte de longuíssimo prazo. Lógico que isso aqui é todas as ressalvas possíveis do mundo, né, para isso aqui. É só um cálculo, é só um modo de analisar e entender. Não é porque tem o espaço fiscal que tem que usar, todo o resto, mas assim, o que eles argumentam, né? Não dá para ter um tabu de achar que eu não posso nem analisar as finanças do governo de um jeito, não é nem mais inteligente, é mais próximo do que é feito nas finanças corporativas, e já se assustar porque isso parece que vai te dar um espaço fiscal maior, entendem? É mais uma questão do tipo, vamos analisar com calma. É tipo, sei lá, falar de sexo com os filhos. Tem pais que não falam de sexo com os filhos. Que analogia horrível que eu peguei, mas agora que eu peguei, eu vou até o fim. Tem pais que não falam porque acham que é fake, não sei o quê. E tem pais que falam. Isso eles não estão dizendo no artigo, tá? Isso aqui é uma analogia que eu estou puxando agora. Né? Nem tão horrível também. Poderia ser educação sexual, por exemplo. Tem gente que acha que não pode falar para as crianças, tem gente que acha que deve falar porque, enfim, previne pedofilia e um monte de outras coisas. E eles não dá para ter um tabu para a gente analisar a política fiscal. Tem que ter métricas boas para a gente ter uma análise mais inteligente. Isso não é automaticamente, né, um argumento para gastar mais, ou isso ou aquilo, né? São subsídios para você ter uma análise um pouco mais fria das coisas. Então, se você só joga os números bem friamente, o número te dá isso aqui. A dívida sobre o PIB em longuíssimo prazo é 0,5%. Se eu subir 0,5% da carga tributária, paguei. Então, não tem. Se eu consigo pagar só com isso, eu preciso me preocupar tanto assim com essa dívida? Daí, no fundo, essa é uma das questões, né, das reflexões que eles trazem. O quão eu devo me preocupar com a dívida do governo? Se eu estou analisando dívida PIB e ela está alta, eu devo me preocupar mesmo ou não? Então, muito nesse sentido de trazer essas outras métricas, que é o objetivo deles, né? Dizer, nem sempre eu tenho que me preocupar. Lógico, pode ser que você jogue esses números e dá 10%. Porra, se você está pegando a sua dívida sobre o PIB de
um horizonte de longuíssimo prazo, e dar 10% é muito, né? Parece muito, né? Você tem que ficar anos, décadas, e ainda assim é 10% a dívida. Bom, daí já é uma outra escala de valor, né? Mas, enfim, são métricas diferentes que eles vão trazendo. Aqui é um gráfico. Daí, para ler ele, tem que se ligar que ele tem 2 eixos, tá? Um eixo é para medir o que está em azul, que é a dívida sobre o PIB normalzinha, né? Então, ela, no momento da escrita, estava em 110%. E em laranja você vê no eixo da direita, né? Que daí é a dívida sobre o PIB no horizonte indefinido. Né? E daí aqui ela é 0,5% do PIB, ela já foi um pouco maior, já estava quase em 7%, ela veio caindo. É interessante ver que aqui ela foi subindo por uma métrica, por outra ela foi caindo. Né? São as diferentes formas de analisar. A gente está fluindo bem? Alguma dúvida? Que faz já alguns minutos que ninguém pergunta nada, 10 minutos sem nenhuma interação, só para eu ter noção aqui se tá. Eu não entendi muito bem esse conceito de horizonte infinito. Então, deixa eu tentar trazer de novo. Como que você, dentro de uma empresa, se analisa, por exemplo, setor de análise de projetos de uma empresa, digamos que você seja, por exemplo, me veio a Vale na cabeça. Então, a Vale, ela analisa várias minas que ela pode abrir, e ela não sabe qual mina que ela vai começar a cavocar, botar lá um monte de maquinário pesado, caro. Geralmente a Vale, quando faz, se é muito grande, ela ainda puxa uma ferrovia, só meio maçante. Ela puxa uma ferrovia para tirar aquele minério de ferro de algum lugar e levar até um porto ou alguma outra ferrovia que essa sim leve até um outro porto, enfim. E como é que a Vale analisa esses projetos? Né? Lógico que ele é muito rebuscado, eu só estou simplificando. Mas como que ela analisa, né, entre outras coisas? Ela pensa, o quanto que eu vou lucrar ao longo de anos com essa mina? Então, digamos, daqui 10, 20 anos, eu vou vender esse tanto de ferro que tem aqui nessa mina, sei lá, tem 200 toneladas de ferro, se eu vender isso, eu vou ter tantos milhões, bilhões de reais, beleza. Eu vou gastar quanto para abrir essa mina, pagar os trabalhadores, comprar o maquinário, puxar a ferrovia, eu vou gastar tanto. Então, o que a Vale fez? Ela puxou de um horizonte indefinido, porque é uma venda de minério de ferro ao longo de anos. Você mais ou menos estima, o geólogo estima quanto ferro tem embaixo da terra. Você não sabe o preço do ferro ano que vem, daqui 10 anos, nem mês que vem, né? Mas mesmo assim, os economistas da área de análise de projetos da Vale vão fazer alguma estimativa, algum cálculo e puxar essa venda de ferro de hoje até o dia que eu tirei a última grama de ferro debaixo da terra e acabou a mina, e comparar com os custos que eu vou ter ao longo de todo esse processo produtivo. Então você pegou todos os seus custos ao longo de vários anos, trouxe a valor presente, pegou todos esses vários custos, trouxe a valor presente. Também valor presente é a formulinha lá de matemática financeira bem básica. Né? Você puxa por uma taxa de juros, daí a escolha da taxa de juros pode ser arbitrária, pode ser de mercado, mas a de mercado varia também. Então, e isso tem impacto no valor presente ou valor futuro. Então, isso é no contexto de uma empresa. No contexto de um governo, ele está dizendo a mesma coisa. O que é a renda do governo? São os tributos. É o minério de ferro da Vale. Daí, o que é o gasto? Né? O custo de mão de obra e maquinário da Vale é os gastos do governo. Então, você traz tudo isso a valor presente. No caso do governo, você ainda pega a dívida do governo, né? Ela já tem um estoque, né? E daí o PIB, como aqui você está pensando em o PIB trazer ele a valor presente, ao invés de você analisar, se fosse a Vale, o valor desse minério de ferro até eu explorar ele todo, você vê. E o PIB da economia, ao longo de muitas décadas, é quanto? Eu trago a valor presente isso. O que é isso? Eu desconto ele a uma taxa de juros. O que é jogar valor futuro? Não sei se é nisso que você se prendeu. Jogar valor futuro é o seguinte, eu pego um valor hoje, se eu aplico ele a uma taxa de juros 6,25%. Eu aplico esse dinheiro a 6,25%, ele vai me dar quanto daqui 10 anos? Então, eu apliquei, dele vai rendendo 6,25 esse ano, esse montante que eu tenho, mais 6,25 no outro ano, dele mais 6,25, assim ele vai indo, né? Se você faz o caminho contrário, você trouxe o valor presente. Daí eles fizeram isso com o PIB. Não sei se agora ficou claro, Luiz. Se deu para entender melhor. Sim, ficou mais claro. Beleza. Tinha uma criança chorando loucamente aí próximo do Luiz. Coisas do ensino remoto. É emocionante. E não vejo a hora que acabe.
Então tá, gente, daí isso aqui é uma das métricas que eles trazem, né, novas, e a outra que eles dizem, dá para fazer, se a gente quis uma análise fluxo, estoque, vamos ver uma análise fluxo. O PIB é um fluxo. Agora, qual que é o fluxo equivalente a ele no contexto de finanças do governo? Não é a dívida como um todo, é o custo dessa dívida. Então, o que é o custo da dívida? É os juros que o governo, estou gastando todo mês ou todo ano com ela. Então, um fluxo é o custo da dívida, o outro é o PIB, que o PIB é um fluxo. Então, uma outra análise que eles colocam é o seguinte, vamos ter mais uma métrica. Vamos ter aqui os juros, o meu gasto com juros, e dividir isso pelo PIB, e não a dívida sobre o PIB. Porque eu não vou pagar a dívida toda esse ano. Eu não preciso pegar 80% do meu PIB e pagar agora. Ela não vence agora. É tipo você pegou um carro, financiou ele em 60 meses. E se eu pagar ele com o meu salário desse mês? É óbvio que você não vai pagar. Se você pudesse pagar, você nem ia financiar, você pagava agora. Né? Então é uma das justificativas, digamos assim, deles, de fazer essas novas métricas. Né? Então vamos analisar as coisas no espaço temporal que mais faça sentido. Então daí eles criam essa estoque, que é meio problemática e tudo mais, e a fluxo, que é mais simples, que é o custo da dívida em relação ao PIB. No contexto, puxando aqui de volta, com um R menor do que o G, isso significa que o R, os juros, né? O R é os juros que está me dando o fluxo, né? Juros PIB, aqui não é a taxa de juros em cima, né? É o fluxo de juros. Então, é a taxa de juros vezes o montante da dívida. Quantos milhões ou bilhões de dólares são gastos com a dívida do governo dos Estados Unidos, ou quantos milhões ou bilhões de reais com a nossa dívida aqui no Brasil. Então, se o R está caindo e o PIB está crescendo ou se ele está parado, você tem uma métrica, juros, PIB, decrescente, então a sua dívida ela começa a ficar mais pagável ou mais sustentável ao longo do tempo. Então, é mais uma métrica que eles criam para ajudar a entender a política fiscal ou as finanças do governo. Né? Então, no fim das contas, o que é, puxando ali do início, como que argumentam Furman e Summers, e daí eu vou aqui para o finalzinho, essa parte dos balanços, que é só para dar uma encerrada mesmo, o que é, assim, digamos, a lição para a gente tirar daqui? A lição ou as lições, né? Dívida PIB, se a gente só quer entender, se a gente só quiser usar como métrica para analisar a sustentabilidade da dívida do governo, só a métrica dívida PIB, a gente tem que usar tudo possível de informação dentro da dívida PIB. Então a gente tem que ver que, dependendo do contexto, a gente pode estar tendo déficit primário e mesmo assim ter uma dívida PIB estável, daí tem que estar atento para o juro real e para o gasto, e o déficit, se houver, ou superávit, ou independente o gasto, como que ele interage com o crescimento da economia, porque há uma interação. Essas variáveis não são independentes, elas têm um feedback de uma para a outra. Daí vem a literatura dos multiplicadores fiscais. Então, se a gente quiser ficar só neste indicador, beleza, vamos explorá-lo até o fim. E se a gente quiser criar outros, a gente, né, não nós, o Furman e o Summers criando, tem essas duas propostas. Uma é ver a sustentabilidade da dívida em longuíssimo prazo, porque às vezes para empresas, se em empresas a gente analisa coisas em longuíssimo prazo, por que não pode analisar finanças governamentais em longuíssimo prazo? É proibido? Então eles dizem, é só mais um dado, a gente trabalha do jeito que a gente quiser em cima dele, mas é mais um dado. E por fim o fluxo, né, que é o custo da dívida em relação ao PIB. Você pode ter um estoque altíssimo como é o Japão, mas o custo disso em termos do PIB é pequeno. Então eu tenho uma dívida gigante, mas ela está parcelada em suaves prestações. Daí qual que é o problema? Né? Então talvez seja essa a explicação, ou entre outras, né, para o Japão não estar derretendo, mesmo tendo uma dívida PIB de 200 e poucos %. O serviço dessa dívida, o custo dessa dívida, em termos de fluxo, né, de todo o PIB, toma pouco do PIB, acho eu. Né? Não me lembro do dado exato, mas é pouco. Então são mais métricas para a gente analisar. Assim, 260, nossa, eu tinha uns 215 na cabeça, então está mais alto um pouco, está quase 300, né? Está mais para 300 do que para 200. Então vamos para a parte final dos balanços macroeconômicos, só para encerrar, para trazer mais... Nossa, já é 5h30. A última
coisinha para a gente analisar também as finanças do governo, que é o seguinte, o resultado do governo, daí isso aqui é uma perspectiva mais heterodoxa, pós-keynesiana, mas ela vem de identidades macroeconômicas. Então, como é que eu posso dizer? Isso aqui não é exatamente uma teoria. Isso que eu vou mostrar para vocês é uma questão contábil. A contabilidade econômica, né, ou macroeconômica, ou a contabilidade social, nos entrega esse resultado. Então, ele é um truísmo, digamos assim, é uma equação que é válida. O mundo funciona assim. O que a gente vai teorizar em cima do mundo estar funcionando assim é outra história. Né? E qual a relação de causalidade entre as coisas, tem que estimar empiricamente, e às vezes a tua estimativa não é muito boa, né? Porque você não tem, enfim, os dados corretos, ou o método correto. Mas, mesmo assim, a gente tem que analisar os dados, o que eles nos entregam. Né? A conclusão, daí cada um faz a sua. Então, aqui é uma algebreira mais simples. A gente começa da equação básica do PIB, C mais I mais G mais X menos M. Acho que isso aqui todo mundo já sabe o que é. Vamos colocar menos T deste lado e deste lado. Quando a gente diminui um valor de ambos os lados da igualdade, matematicamente eu não fiz nada, não alterei a relação de igualdade, então eu coloco menos T, que é o quê? São os impostos. Então eu vou colocar Y, que é o PIB, menos os impostos do governo. Vou passar o C para o outro lado da igualdade. Então, Y menos T, o menos C que veio para cá. Então, aqui está 1 menos T, um dos dois que eu coloquei, né? E o outro menos T que eu coloquei do outro lado da igualdade está aqui. Eu, convenientemente, botei ele dentro de um parênteses para representar já o resultado do governo, né? O resultado do orçamentário, né? Seja superávit ou déficit. Então, aqui já pode botar o parênteses ou não, se coloca o parênteses para já representar aqui, ó, isso é o saldo da balança comercial. Né? Você já pensa isso em termos de saldo. E não a exportação separada da importação. Então, botando menos T aqui e esse parênteses, eu já digo, ó, vamos pensar isso em termos de saldo. Se é um déficit ou um superávit, não em termos separados. Agora, o que é Y menos T menos C? É a definição lá da contabilidade nacional ou da macro, é a definição da poupança agregada. Por quê? Porque a renda menos os impostos é a renda disponível. A renda disponível menos o consumo é o que eu poupo. Então, é a renda que eu tenho comigo, eu gastei um tanto. Sobrou o quê? Poupança. Então, a definição de poupança a um nível macroeconômico. Então, dá para substituir essas três letrinhas por S. S de poupança agregada. A gente tem a poupança agregada, passa o I para o outro lado, que vai ficar menos I. Pronto, chegamos na equação dos três balanços, ou na equação dos balanços macroeconômicos. O que é isso aqui? Cada parênteses. Vou de trás para frente. O que é o parênteses do X menos o M? É o saldo das transações correntes. São as exportações menos as importações. Então, é o saldo do setor externo. Neste outro balanço, a gente tem G menos T, é o orçamento do governo. É um déficit ou superávit do governo. Ou seja, um déficit ou superávit do governo aqui um déficit ou superávit das transações correntes, e aqui é o quê? Aqui é um déficit ou superávit do setor privado. Se o setor privado está ele tendo um déficit ou um superávit, se o setor privado está gastando acima ou abaixo do que ele tem de recursos. Daí, se ele está gastando abaixo, ele está se endividando, se ele está gastando acima, está sobrando recurso, está tendo uma poupança agregada líquida, em termos privados. Então, essa é a equação dos três balanços. O que a gente extrai disso aqui de conclusões? Né? Dando um passo adiante. Estávamos na beira do abismo, mas demos um passo adiante. Então, isso eu já falei, cada parênteses é o setor de um setor, né? A gente pode, talvez, para entender um pouco melhor, passar este balanço para o outro lado, para deixar aqui um zero. Então, se a gente passa o S menos I, vai ficar o seguinte, vai ficar mais I menos S, e isso igual a zero. Isso quer dizer o quê? Por que eu estou botando zero em evidência? Para mostrar que esses balanços, eles se anulam. Se um setor está em déficit, obrigatoriamente, algum setor vai ter que estar em superávit para ter recurso de algum lugar da economia para sustentar esse déficit. Então, se um setor está em déficit, é porque algum outro setor não gastou tudo o que tinha para sobrar um excedente de recursos, para financiar, se a gente quiser usar essa palavra, o déficit de um outro setor. Ou seja, esses balanços, eles não são totalmente independentes entre si. No mínimo, um desses balanços vai ter que ser
dependente do resultado dos outros. Por quê? Porque contabilmente, da mesma forma que ativo tem que ser igual a passivo, esses superávites e déficits eles têm que se anular. Isso é uma questão contábil. Então, um desses 3 balanços vai ser dependente dos outros 2. E daí qual deles vai ser? Daí aqui a contabilidade sai de cena. Não tem uma razão contábil de dizer vai ser tal. E isso é verdade. Isso é contabilidade. Isso aqui é uma questão matemática que me diz. Um setor está em déficit, vai ter que ter um superávit em algum outro lugar para anular, para ser a parte contábil, a contraparte contábil disso. Agora, qual setor que vai na frente e qual que vem ajustando? É o setor que teve o superávit, que falou, vou ter um superávit, e daí o outro foi forçado a ter um déficit? Ou foi o do déficit que falou, vou ter um déficit, e o outro foi forçado a ter um superávit? Deixa eu tentar explicar um pouco. Esse igual zero é o que causa o crowd out e um crowd in. Talvez dê para entender assim, viu, Roberto? Eu nunca parei para pensar nisso, mas pode ser. É um modo de pensar, né? Porque, por exemplo, é zero, então subiu o G, daí teve que cair o I. Então, crowding out. Né? Mas pode ser que cresceu o G e caiu o M, sei lá, ou caiu o X, né? Tem outros caminhos possíveis, né, para esta equação, não necessariamente o crowding out. Mas sim, dá para visualizar ele aqui, sim, isso com certeza. Então, só para explicar melhor essa questão, qual balanço vai na frente do outro? Porque, por exemplo, o gasto do governo, em geral, não tem tanta relação assim com o PIB. Se o governo quiser gastar mais ou menos, ele vai lá e gasta mais ou menos no que der na telha. Agora, os impostos não. Os impostos são ligados, entre aspas, ao PIB. Então, se o PIB caiu, o mais esperado é que a tributação, a arrecadação do governo caia, porque os impostos são porcentagens em cima das vendas, em cima dos lucros, em cima da renda. Então, o PIB cai, espera-se que os impostos caiam. O PIB sobe, espera-se que a arrecadação suba. Mesma coisa para o S e para o M. Então, essas seriam variáveis mais dependentes, digamos assim. PIB cresceu, vamos importar mais. Em geral, é assim que funciona. Então, sobe o M. Ou, cresceu minha renda, eu vou poupar mais, sobe o S. Caiu a renda, poupo menos S. Entende? Então, em cada setor, tem uma variável que acompanha o PIB. Então, tem uma certa variável de resposta, digamos assim, ou dependente. É uma variável que lidera. Se a gente quiser pensar, pode ser os leads and lags, né? Quem vem na frente, quem vem atrás. Quem lidera o ciclo e quem só segue o ciclo. Tem um outro termo, não só lead and lag, mas eu me esqueci, que vem da econometria. Mas eu me esqueci qual é o outro termo. Daí, qual setor é o que vai na frente, qual vem atrás? Tem como ver isso econometricamente, tem como tentar resolver isso em termos teóricos. Por exemplo, alguém pode dizer, não, no Brasil, o saldo do governo é o que vai na frente. Se o governo decide ter um superávit, ele vai lá e tem um superávit, e ele força o setor privado a ter um déficit. Por quê? Porque o governo tem um superávit, ele está arrecadando mais em cima das pessoas. Ele tirou renda do setor privado, forçou um déficit lá. Isso é um modo de pensar essa equação. Aqui eu já saí do terreno contábil, tá, gente? Eu já saí do terreno em que a álgebra ou a contabilidade me diz, isso aqui funciona assim. E começa a pensar, por que funciona assim? Daí é teoria, tá? Então também tem que ter, além de vacinar vocês para hipóteses, como eu falei antes, né? Tem que vacinar vocês para, a partir de onde eu saio apenas do terreno algébrico contábil e passo a teorizar em cima. Daí eu posso estar errado ou certo, né? Ou, enfim, né? Acho que não tem como não estar nenhuma coisa nem outra. Ele pode pensar o contrário. O governo, o saldo do governo não é quem lidera, é quem segue. Então, se o resto da economia teve um superávit, força o governo a ter um déficit, porque eles estão tendo superávites porque não estão gastando muito, eles estão se segurando, está gastando pouco. Por exemplo, setor privado ficou com superávit porque poupou muito porque consumiu menos. Consumiu menos, o PIB caiu, o governo arrecadou menos. Então, daí o governo, nesta teoria, ou neste modo de pensar que eu estou passando para vocês, não é ele o líder do ciclo, ele é o seguidor. Então, vai o setor privado na frente e o setor do governo atrás. Então, aqui vem mais outras 1000 formas de pensar, que é qual destes balanços segue qual. Por que eu estou falando disso numa aula sobre
repensar a política fiscal e métricas de política fiscal. Por quê? Se esse balanço for o que segue o ciclo, então é importante estudar o que determina o saldo do setor privado do setor externo, porque com isso o déficit ou superávit deixa de ser uma questão de escolha do governo e passa a se tornar algo que é forçado contabilmente pelo sistema. E isto se esse balanço for o que segue os demais. Se é ele quem lidera, você tem outras conclusões bem opostas, quase que diametralmente opostas, que é de dizer, se é ele que está seguindo o ciclo, que liderando o ciclo, então ele está decidindo sozinho esse déficit ou superávit. Então ele tem poder de escolha de dizer, eu quero um déficit de tanto, eu quero um déficit de tanto. Então o governo tem poder de escolher isso, e portanto, não vou voltar mais lá no início, portanto ele pode escolher o ponto exato que ele quer do lado esquerdo da equação dívida-PIB. Então daí aqui vira, eu trouxe isso para mostrar, ó, tem isso aqui também. Então só estou mostrando para vocês que existe mais uma coisa no mundo, e daí os debates teóricos. Isso é um troço que eu acho muito estranho, o quão pouco debatido isto é, até mesmo no lado heterodoxo, que é quem puxa mais essa discussão, e até desse lado é pouco estudado, e do lado mainstream nem se fala nisso quase. Mas é muito importante pensar nisso. Então não vou trazer nenhuma resposta significativa para vocês aqui, só quero lançar assim, mais um ponto de interrogação na cabeça de vocês, que agora eu vou voltar lá. É o seguinte, será que esse déficit ou superávit é o governo quem escolhe sozinho? Ele tem poder de escolha nisso ou não? Bom, se a gente tira o foco, tira o zoom, olha mais distante ainda, a gente vai ver que este T menos G ou G menos T está dentro desta estrutura contábil, desta estrutura macroeconômica contábil. Então, e daí aqui dentro pode ser que ele seja o balanço que vai na frente e puxa os outros para ter só uma resposta da contraparte contábil, ou pode ser que ele seja o que responde ao resto. Isso é fundamental, até de novo para voltar lá na discussão da dívida PIB. O governo ele consegue escolher o ponto que ele quer no lado esquerdo da equação ou não? Como é que eu sei? Daí eu tenho que pegar essa equação, analisar as teorias e rodar a econometria em cima. Deixa eu ver o que o Roberto... Anticipatório effects e post-treatment effects. O lead and lag, isso, beleza, obrigado aí, Roberto. Ou, se a gente quiser, termos do Keynes, né? Exposed e ex-ante, né? Ex-ante e exposed, que o Keynes adorava essas expressões aí. Enfim, isso tem na economia, no pensamento econômico, essa coisa do lead and lag, né? Tem várias encarnações dessa discussão. Então, daí só para encerrar isso aqui mesmo, falar aqui de alguns resultados. Existe este trabalho, que eu acho que eu vou colocar para vocês no sistema, que é do Martin Kirsten. Ele fez mestrado lá na Federal do Rio Grande do Sul também, ele é de uma turma um ano depois da minha, e do Henrique Morrone, que foi meu orientador no doutorado, orientador dele no mestrado. E não sei se alguém acompanha aqui aquele meu projeto de extensão, Economia em Foco, mas o Martin falou lá no primeiro Economia em Foco. Então, quem acompanhou lá viu ele falando. E está gravado, quem perdeu e quiser assistir depois. Mas ele não falou disso, ele falou de mercado de trabalho em Bolsa de Valores. Ele estimou, isso aqui ele usou uma metodologia econométrica, que é boa para isso, e ele viu que no Brasil o que temos é o seguinte, temos que não há nenhum sinal estatístico, evidência estatística de que este setor, o setor externo, lidere ou seja puxado por ninguém. Ele parece ser um random walk, ou aleatório. Então ele não tem uma relação de causalidade, ele não causa ninguém, nem é causado por ninguém, ele só está ali. E a causalidade que tem pela estimativa dele é de que é o saldo do setor privado que faz com que o setor governamental tenha o seu saldo. Então, é como se o setor governamental, há uma causalidade estatisticamente significativa, saindo do setor privado do governamental, obviamente que tem o externo, que se move de modo aleatório, então dá para concluir que o setor governamental, ele absorve, ele é puxado, ao menos em parte, pelos demais setores, porque ao menos um setor, estatisticamente, é quem puxa esse saldo, não é o do governo liderando nada, ele é puxado. Tem um outro trabalho
de alguns economistas para os Estados Unidos é um trabalho mais antigo, acho que é 2012 ou algo assim. E daí nos Estados Unidos, como é um país mais avançado que o nosso, eles têm mais estatísticas, aí eles conseguem abrir o setor privado em 3. E daí eles conseguem ver famílias, empresas e setor financeiro. Então eles pegam empresas não financeiras e setor financeiro. Daí então você tem déficit ou superávit do setor externo, déficit ou superávit do governo, déficit ou superávit nas famílias, déficit ou superávit nas empresas não financeiras e déficit ou superávit nas empresas financeiras. Então você tem 5 balanços. E estes 5 vai ter um causando o outro ou sendo, enfim, como é o nosso setor externo, né? Não é nem é espúrio. Não, nem causa ninguém, nem é causado estatisticamente por ninguém. E daí lá o que eles viram, agora eu não me lembro bem, mas eu acho que é o saldo das famílias que causa do governo ou das empresas, e daí o setor externo causa ou é causado, agora realmente a minha memória me falhou, mas existe essa conexão aqui, se não me engano é o setor financeiro que, no caso dos Estados Unidos que foi estimado, é o balanço que não tem nada a ver, que caminha de qualquer jeito. De qualquer maneira, fica aqui o aviso para vocês de que isto é um tema que eu acho muito importante, acho interessante, no mínimo, se atentar para a existência dessa questão aqui e pensar em cima, né? Existem consequências muito grandes ou não em cima disso, depende do que vai ter de conclusão teórica ou econométrica, empírica em cima disso. Alguém levantou a mão, foi o Roberto? Foi tu que levantou antes, Roberto, ou foi outra pessoa? Foi, só que eu tinha levantado, só que eu estava formulando melhor a dúvida da pergunta. Ah, tá. Então pode falar. Porque, tipo, a gente não poderia pensar isso como se fosse uma ponderação, não? Por exemplo, o setor privado ele tem a maior participação na economia. Então, a tendência é que ele vá puxar mais porque ele é maior. Por exemplo, a gente sabe que o mercado de câmbio ele é afetado... Aqueles artigos lá que falam tem a teoria que o mercado de câmbio futuro determina o câmbio presente. Sim, né? Sim. Então, tipo, isso aí colocaria o setor externo, impactaria o setor externo de certa forma, né? Isso, que, um modo de pensar. Não vai impactar tanto, porque o tamanho do setor externo, dependendo do país, ele é muito pequeno em relação ao PIB. Isso. Aí eu fico pensando nessa questão de ponderação mesmo. Pode ser. Pode ser que tenha algo a ver, sim, Roberto, a questão da ponderação. Mas eu não sei até onde o simples tamanho vai dizer que só porque é grande é ele que está puxando um outro setor, entendeu? Não sei se só o tamanho justificaria, entendeu? Enfim, é algo assim, não estou dizendo que o que você disse não tem sentido ou não possa ser, eu só fico assim um pouco na dúvida, né? Se seria realmente um efeito realmente presente, né? Tipo, é o setor privado que, no caso do Brasil, que foi estimado, ele parece ser o líder, e nos Estados Unidos também, se é só uma questão de ser maior no PIB ou se é uma outra questão mesmo, né? Se realmente há uma causalidade. Não sei se seria só... daí isso que eu ia dizer, né? Talvez tenha mais a ver com regulação, com instituições, do que com simplesmente tamanho. Eu acho que vai mais pelo lado das instituições do que só porque é grande, entendeu? Não vejo um caminho direto assim, só é grande, então é só por causa disso que... Eu acho que tem mais a ver com instituições de regulação mesmo. Gente, então, o que eu tinha para falar hoje era isso. Eu só tenho uns gráficos aqui nossa, que rabisqueira que eu fiz. Desses saldos para alguns países, que eu mesmo fiz para um estudo que eu fiz uns anos atrás. Mas daí fica aí só para vocês darem uma olhada depois. Se não há mais dúvidas, então peço que vocês coloquem o nome completo de vocês no chat para eu ter a chamada. E era isso para a aula de hoje. Se alguém ainda quer tirar alguma dúvida agora, obviamente que pode falar. E eu vou tirando a dúvida agora, enquanto os colegas... Mas então, professor, a gente tem que comprar Bitcoin para se proteger do câmbio. O que a gente pode fazer? O que dá para fazer? Beleza, professor, tua aula é muito massa, mas eu faço o quê, né? Eu faço o quê com tudo isso? Rapaz, não, mas é uma boa pergunta, né? Tipo, beleza, tá... Eu faço o que com isso, além de ficar só mais... É uma boa saída comprar um Bitcoin para tentar se proteger ali. O problema é ter o azar do Bitcoin se desvalorizar. Ou por uma questão regulatória, uma canetada de algum banco central ao país, ele sumir.
Eu prefiro comprar dólar, está valorizando mesmo, né? E o ministro da Economia e o presidente do Banco Central tem dólar também, então vamos seguir o fluxo, né? Se protege com dólar, se protege com euro. Eu acho que é mais garantido do que Bitcoin. Mas vai de cada um, né? Enfim, gente, então era isso para hoje. Muito obrigado a todos que vieram. Espero que tenham gostado do debate. Alguém quer falar? Eu vi que parece que alguém tirou um microfonezinho aí. Mas, enfim, espero que tenham gostado da reflexão e que sirva aí para o futuro de vocês aí, para irem pensando. Comprar peso argentino. Ótima opção, Ciro. Essa aí não tem erro, né? Essa aí é certeza absoluta que certeza que erra. É certeza que erra. Essa aí você tem uma certeza, né? Vai dar merda. Então tá, gente, é isso aí. Eu vou economizar papel. Então tá, gente, é isso. Nos vemos semana que vem no Economia em Foco, tá? A aula vai ser às 15h. Peço encarecidamente, já saiu quase todo mundo, né? Mas peço encarecidamente que vocês compareçam e participem para dar uma força, né? Conseguir puxar um técnico do Banco Central para falar com a gente em horário de expediente, então ele fez todo um rolê para conseguir trocar uma ideia com nós, e um cara do Banco Central da França. Então, por favor, tentem. Diga, Roberto. Não, só queria falar contigo depois para alinhar a questão de agenda para a gente poder conversar. Sim, não, tranquilo. Então, quando o pessoal sair. Mas é isso aí, então, gente, tá? Por favor, tentem comparecer. Eu vou botar uma notícia lá no sistema, lembrando vocês, tentem comparecer depois na aula da quinta que vem, né? Que vai ser às 15h, que não vai ser aqui pelo Meet, vocês vão só assistir no YouTube e participar no chat do YouTube. Eu vou explicar melhor em uma notícia lá no sistema. É isso, gente. Então, dos que não tem mais dúvidas, até a próxima. Eu vou encerrar a gravação. Até, professor. Até a próxima.